E estamos de volta. Muitas pessoas já devem ter percebido a falta de corrimões em alguns pontos às margens do rio Caratinga. A situação se tornou um perigo para o pedestre. Andar na calçada às margens do rio Caratinga, aqui na Praça Coronel Rafael Silva Araújo, a praça da estação, não é tão complicado quando se tem um corrimão. O problema é que pedestres, principalmente crianças e idosos, correm um grande risco, uma vez que o corrimão não é completo. Neste trecho da Praça Coronel Rafael Silva Araújo, fica praticamente impossível passar. À noite, o risco é ainda maior. Quando alguns carros estacionam no local, como este caminhão, a dificuldade é notória. Algumas pessoas se arriscam passando praticamente no meio da rua. A altura e o ressalto da calçada podem facilmente desequilibrar uma pessoa. Além disso, animais também correm o risco de cair. Na rua Amós Batista, no centro de Caratinga, a situação não é diferente. Ao contrário, pode ser ainda pior, já que os carros só podem estacionar na lateral do rio, o que faz com que pedestres tenham um pequeno espaço para passar. Este homem se arrisca ao mexer no celular enquanto faz a travessia, mas basta uma rápida olhada para ver que ali o corrimão não existe. Agora resta ao cidadão caratinguense aguardar alguma providência por meio da Secretaria de Obras ou continuar se arriscando. A Prefeitura de Caratinga entregou na manhã desta segunda-feira as credenciais aos idosos e portadores de necessidades especiais para que eles possam ocupar legalmente, a partir de agora, as vagas destinadas a eles no trânsito de Caratinga, principalmente na área central. Antes da legalização, muito trabalho. A Secretaria de Defesa Social, por meio do Caratrans, colocou placas, sinalizou o solo e fez rampas de acessibilidade em vários pontos da área central de Caratinga. Na manhã dessa terça-feira, as adequações passam a ser validadas e os idosos e deficientes físicos começaram a receber a credencial para utilizarem as vagas. Na verdade, nós estamos só regulamentando a lei que foi criada através da resolução 303 e 304, que é o estacionamento do idoso e do deficiente físico. Então, Caratinga hoje a gente está normatizando, regulamentando essa lei que já era prevista desde 2008. Então, agora, a partir de hoje, o cidadão vai poder usar o estacionamento e toda vez que estacionar, colocar no painel do veículo a credencial para que o agente de trânsito chegue e possa estar fiscalizando o veículo e sem nenhum transtorno. A credencial é intransferível e somente o seu dono pode usá-la, mas vale lembrar que o idoso ou deficiente não precisa necessariamente ser condutor do veículo. A verdade é o seguinte, toda vez que você estacionar o veículo com o idoso, você tem que colocar no painel a credencial. E ao retornar ao veículo, o idoso tem que estar também no veículo, porque não você está usando o estacionamento de forma irregular. E da mesma forma com o deficiente físico. Qual o trabalho de preparação que foi feito nas ruas da cidade, nas vias públicas, para atender essa demanda? O estacionamento ele já foi regulamentado, já foi pintado de forma horizontal, foi colocado as placas de forma vertical há mais de 3 meses na cidade. Então nós temos 25 vagas para idoso e 12 para cadeirante. Atendendo a resolução que do idoso é de 5% de número de vagas dentro do município e 2% o número de vaga para cadeirante, deficiente físico. Então é o seguinte, nós já colocamos essas vagas, já estão pintadas, o pessoal já vem há tempo respeitando as vagas. Agora com a credencial, o policial vai poder estar conferindo e fiscalizando com todas as normas em dia. São sanções que a próxima resolução ela prevê. Se você estiver usando inadequadamente, a cassação dela, no caso que você venha perder, solicitar a segunda via, então a resolução normatiza todas as situações. Para os bairros também a previsão de ser implantado esse mesmo sistema?
A verdade é o seguinte, a gente preocupou com o centro por causa da agência bancária, de vários serviços que são ofertados no centro da cidade. Quanto aos bairros, a facilidade do estacionamento devido à aglomeração de carros ser maior no centro da cidade, mas a gente pode também prever para os bairros estacionamentos destinados ao cadeirante e também ao idoso. Até o momento, 142 pessoas haviam se cadastrado, mas quem ainda não fez o cadastro pode fazê-lo junto ao Caratrans, apresentando apenas comprovante de endereço, documento de identidade e, no caso de deficientes físicos, o laudo comprovando a deficiência. Para procurar a secretaria situada na Praça Cesário Alvim, número 1, piso 2, e a gente estará confeccionando e entregando ela em tempo hábil. Para o prefeito Marco Antônio, este é o primeiro passo para a municipalização do trânsito. Olha, tem dois efeitos. Primeiro é disponibilizar de direito desde 2008 para o cadeirante, né, o deficiente, para o idoso, esse certificado, que ele tem validade nacional, ele pode ser levado para todo lado. Segundo, nós estamos municipalizando o trânsito de Caratinga. A partir do ano que vem, nós vamos começar a fazer uma fiscalização rigorosa. Com esse documento, eles vão poder utilizar as 25 vagas que nós separamos no centro da cidade para os idosos e as 12 vagas para o portador de deficiência. Então, o momento de hoje é autorizá-los ao serviço que foi prestado pela prefeitura. Aquele que não tiver a certificação, aquele que não tiver credenciado, ele não vai ter seu direito. Então as pessoas têm que vir aqui buscar o direito e utilizá-la de forma correta, porque tem regras, né? O certificado ele tem, autoriza, mas desautoriza algumas coisas, então as pessoas entendam que o que nós estamos fazendo hoje é regulamentar uma lei de 2008 e do direito deles. Eu estou simplesmente cumprindo um dever civil de poder dar a eles o que eles realmente merecem. Nós passamos um período de dificuldade esse ano e meio de recursos para poder arrumar as rampas, a acessibilidade, arrumar os documentos, deixar eles regularizados. Quer dizer, foi um período de construção. Agora a Secretaria de Desenvolvimento e Defesa Social, ela está apta a dar o segundo passo, que é justamente começar a fazer a cobrança dessa documentação dos estacionamentos que foram feitos pela Prefeitura. E essa cobrança vai ser feita pela Polícia Militar? Olha, a princípio nós vamos fazer a parceria, que nós já temos a parceria com eles, através do convênio de R$210 mil por ano, e em troca disso eles nos ajudam no trânsito. Mas nós queremos, a partir do ano que vem, criando a nosso agente de trânsito, nós mesmos fazer esse serviço e acompanhar esse setor. Isso vai depender do que a gente puder avançar ainda até o final do ano, para realmente, definitivamente, municipalizar esse trânsito. Isso é apenas uma ação para cumprir uma lei ou já faz parte de um planejamento para a mobilidade urbana? As duas coisas. Nós estamos cumprindo a lei de 2008, que foi cobrado logo que nós assumimos, que não tinha sido assumido, mas também faz parte do projeto nosso que vai ser implantado a partir do ano que vem. Nós queríamos ter iniciado isso logo no começo do nosso mandato, mas não tivemos condições nem técnicas, nem jurídicas e nem financeiras para fazê-lo. Mas a partir do ano que vem nós vamos fazer uma revolução nesse trânsito e é importante que a gente comece a proteger e habilitar aqueles que mais precisam. O prefeito adianta que muitas mudanças estão por vir. Nós temos um problema muito sério, que todo mundo sabe disso, que é o camelódromo, que ele funciona no centro da cidade. O projeto que eu herdei do governo passado, um projeto muito bom, ele não foi implantado porque a mobilidade começa justamente do centro da cidade para você fazer as alterações. Como ainda não foi acertado as questões jurídicas da presença ou não deles ali, nós vamos começar a fazer modificações lentas em outros setores. Por exemplo, nós começaremos a nossa obra da ligação asfáltica do Santa Cruz a Armanda Regui. O fluxo vai descer muito. Nós temos algumas rotatórias para serem aplicadas. Tem que fazer modificação da questão da iluminação. Tanto a sinalização vertical como horizontal. Então todos esses procedimentos nós vamos fazer. Mas a preocupação que a gente tinha é o seguinte: lei que pega e lei que não pega. A lei que pega é aquela que tem fiscalização. E quem fiscaliza? Então nós precisamos regulamentar a jarita regulamentada, que vai punir, através de lei, aqueles que tiverem inflação. E a guarda de trânsito, que vai fazer fiscalização. Então tem que ser junto, porque senão você faz uma série de modificações e você não consegue cobrar da sociedade. Isso vai acontecer. Não tão profundamente como a gente gostaria, como eu disse. Há um crescimento muito grande de veículos na cidade, a busca do cidadão, a facilidade que ele está tendo hoje de adquirir o bem está aumentando muito. As dificuldades que nós temos em relação a algumas localizações aqui no centro, de pessoas que se localizaram em algumas áreas, está difícil a modificação disso, está atrasando o avanço, mas as novidades virão a partir do ano que vem com essas modificações. Nós temos hoje possibilidade de não só de melhorar a mobilidade através de mudar
a locais de ponto de ônibus, de ponto de táxi, de mão inglesa em algumas travessas. Tem uma série de procedimentos que nós vamos fazer com técnicos. Nós é um engenheiro de trânsito que está acompanhando isso. Essa discussão já foi amplamente feita em Caratinga, em outras oportunidades. Agora está na hora de executar e nós o faremos a partir do ano que vem. O senhor falou da questão dos camelôs. Há uma proposta ou uma intenção da prefeitura de, por exemplo, destruir aquele calçadão que foi construído aqui? Dentro do projeto que nós herdamos, não existe aquele espaço ali. Aquele espaço é feito para abrir mobilidade. Como foi ocupado e eles estão lá com a proteção da lei lá, até que se acerte isso, se eles vão ficar, que não vão ficar, a gente não pode contar com as ações ali. Então nós vamos fazer ações de outros setores. Então nós sentamos com o engenheiro de trânsito e ele nos orientou, porque o projeto baseava do polo central da cidade com modificações para a periferia, nós vamos inverter. Nós vamos começar com modificações da periferia para o centro. E ele mostrou tecnicamente a possibilidade disso. Então nós já vamos começar a modificar a partir do próximo ano. E quem foi beneficiado com as vagas comemora a conquista. Na verdade, isso foi um grande ganho que os deficientes físicos, os idosos tiveram em Caratinga. Porque, na verdade, desde 2008, que já é lei que todos teriam que ter essa credencial. E essa luta nós vem, né, desde lá, para que a gente conseguisse essa credencial, porque ela tem valor em todo o território nacional. E aproveito a oportunidade, eu peço a todo cidadão mais respeito aos idosos, mais respeito ao deficiente, respeite essas vagas e até mesmo também quem fez essas credenciais, procure tratar ela com carinho, porque se você deixar uma segunda pessoa fazer uso dela, você pode ser punido por isso e acabar perdendo ela se ela estiver sendo usado indevidamente. Em conversa minha com o secretário de Defesa Social, ele está disposto, né, a gente rever este número, porque para Caratinga este número está um pouco pequeno. E ele já, né, se mostrou que está de acordo para que a gente ponteie alguns pontos, né, que precisam de mais vagas para que ele possa estar nos atendendo. Na verdade, foi uma surpresa muito grande para todos nós idosos de Caratinga. Nós já víamos grandes necessidades muito no passado, mas a hora chegou muito oportuna, graças ao nosso prefeito, Marco Antônio. O senhor tem 80 anos, 52 anos de carteira, dirige até hoje e vê essa dificuldade de encontrar vagas? Com vontade, tem muita dificuldade. Meu carro teve que ficar lá na beirada do hospital, às vezes até infringir, às vezes até algum momento de infração, porque não tem lugar de estacionar na cidade. Às vezes tem até ontem existia a placa do preferencial do idoso, mas sempre tem um invasor que não respeita, é um jovem, é uma senhora, um cidadão, qualquer outro motorista não respeita o direito do idoso. Acha que o idoso pode ser levado de qualquer jeito, igual um papel enrolado, jogado no lixo. Dona Iris, apesar de não dirigir mais, a senhora necessita constantemente ser transportada. Qual a diferença que esse credencial vai fazer para a senhora? Uma transferência fabulosa, eu acho, né? Porque está muito complicado o trânsito. Então, a gente precisa ir ao médico, roda a cidade inteira e não consegue uma vaga para parar. Então, eu acho muito importante. Com certeza, esse foi sim um avanço para o trânsito de Caratinga e agora cabe à população respeitar esse direito conquistado pelos idosos e também pelos portadores de necessidades especiais. E a gente fica por aqui. Essas foram as notícias do Semana News de hoje e a gente volta amanhã. Uma ótima noite para você. Até o nosso próximo encontro.